Muito bem, então voltamos com mais uma aula aqui de Photoshop. Nessa aula nós vamos trabalhar então com as réguas, tá? Aprendendo a usar as réguas do Photoshop. As réguas é o seguinte, ó. Aqui no menu View, né? No menu Visualizar, você tem aqui, ó, Roles ou réguas, né? Que simplesmente é a mesma coisa que o Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, né? O R você habilita e desabilita esse recurso da tela, tá? As réguas têm um padrão aqui por centímetros, né? Independente se você está trabalhando no modo pixels ou não. Mas por que as réguas são utilizadas? Olha só, principalmente, né, quando você quer, por exemplo, um tamanho, digamos para impressão, né? Eu vou pôr um tamanho aqui, ó. Eu vou imprimir uma imagem aqui, centímetros. Eu vou colocar então o tamanho de uma folha A4, tá? Ela deitada, certo? Na horizontal. Então eu vou colocar 29,7 por 21, né? Que é o tamanho da folha. Pixels, centímetros, vou colocar aqui 200, né? Nós já vimos isso lá nas primeiras aulas. A diferença, né? Que quando você vai fazer uma impressão, até o ideal seria 300 aqui, para ter uma qualidade boa de impressão, tá? Pode ficar RGB mesmo, ok. Aqui está, Ctrl menos, correto? Vou pintar então esse fundo aqui de preto, para teste. Muito bem. Seguinte, toda impressão que você faz, tá? Por mais que você tenha uma imagem para você colocar aqui, digamos uma fotografia, até vou abrir uma fotografia, né? Vou lá no C, Windows, Web, Wallpaper, personagens. Vou pegar uma imagem aqui, esta aqui, tá? Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou colocar ela aqui. Nossa, aquela imagem parece ser tão grande, né? Realmente ela é grande, só que ela estava em baixa resolução. Por isso que até vou dar uma deformadinha nela, ó, para ficar aqui, não tem problema. 2 cliques aqui. Seguinte, então, digamos que você queira imprimir essa imagem. Se fosse uma fotografia, tal. Só que eu quero uma moldura em cima dessa imagem aqui, ó, tá? Então vou pegar aqui assim, mais ou menos por aqui, tá? Aqui assim. Vou traçar, estou traçando aqui, tá assim a olho nu, como se diz. Eu vou dar um delete, ó, tá? Isto. Eu quero que na minha impressão fique bem assim, tá? Até com essa moldurinha preta aqui, correto? Seguinte, se você for mandar imprimir, digamos, só fotografia ou com a moldura, tal, na impressão ele sempre corta um pouco da margem, né? Que é a margem de impressão, normal. Se você pegar qualquer trabalho, qualquer programa que você vai trabalhar com impressão, ele tem uma margem de impressão aqui. Mas aqui vamos colocar que a minha margem de impressão fosse 1 centímetro. Então eu preciso respeitar 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro superior, 1 centímetro inferior, aqui embaixo, tá? Então é o seguinte, ó. Então é fácil, né, Cid? Eu pego aqui assim, mais ou menos. Opa, deixa eu ativar essa camada aqui. Mais ou menos aqui. Vou dar aqui um Ctrl T e mais ou menos aqui. Seria mais ou menos isso, então. Mais ou menos não significa nada, né? Esse mais ou menos pode ser que você corte um pouco da margem, né, na impressão, ou digamos sobre um pouquinho aqui de branco na impressão. Para você ter precisão, tá? Até porque às vezes você vai fazer, digamos, uma capa de DVD, vai fazer uma capa de revista, tal, né? Para não cortar ou ficar sobrando, você precisa ter precisão. Aí que entram as nossas réguas, tá? Como já falei, Ctrl R. Primeiramente, as réguas é o seguinte, ó. Você clica na régua e traz,
ela vem uma linha guia, né? Ó, você pode puxar quantas linhas guias você quiser. Para tirar a linha guia, só clicar e puxar de volta lá para a régua que ela desaparece, tá? Ó. Essa linha guia então nós vamos utilizar para fazer as nossas margens aqui, nossas margens imaginárias, né? Já que essas linhas guias não serão impressas, tá? Elas são apenas virtuais. Então é o seguinte, para mim saber que daqui mais ou menos até aqui assim é 1 centímetro e tal, deixa eu tirar essas linhas guias. Ó, aqui e aqui. Nós vamos utilizar o famoso ponto zero. O ponto zero das réguas, que é aqui assim, ó, onde as réguas se encontram, tá? Aqui assim, ó. Então eu vou clicar aqui. Você vai puxar, sem soltar o mouse, exatamente até o canto. Como eu falei, eu gosto de precisão. Então vamos aproximar aqui. Vamos utilizar aqui a barra de espaço para ficar a mãozinha. E agora vou puxar então aqui assim, ó. Note aqui que meu maisinho ele fica sobre as ponteiras, né? Sobre o horizontal e o vertical e solto. Aqui está então o meu ponto zero. Então agora é simples, eu venho aqui na régua aqui, no canto aqui, puxo uma linha guia até o 1 aqui e na régua horizontal vou puxar uma linha guia a partir do 0 que está aqui até o 1. Prontinho. Ctrl menos. Aí está a nossa margem esquerda superior. Para fazer aqui embaixo a mesma coisa. Então vamos aproximar. Ó, aproximei. Vamos colocar o nosso ponto zero agora aqui embaixo. Precisão no mouse, né? Pode aproximar mais ainda, para você não ter falhas. Vamos aproximar um pouquinho mais, como eu fiz. E agora, então, isto. E agora sim apareceu o zero aqui. Essa aqui já está a margem definida, né? Então, do 0 até o 1. Ok. E agora só falta a nossa margem direita. Então vamos Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Vamos aproximar aqui em cima. Um pouquinho mais próximo. Vamos de novo do ponto zero. Ponto zero aqui. E agora ponto zero daqui até o 1. Certinho. Pronto, ó. Agora eu sei que a minha margem de impressão é esta aqui. Então agora eu vou pegar essa imagem aqui, vou dar um Ctrl T nela, vou reduzir aqui, vou reduzir aqui. Claro, né? Eu estou deformando ela. O ideal é que você não deforme, né? Que você use o Shift, porque o Shift trabalha proporcionalmente, ó. Então se fosse proporcionalmente seria assim. Aí então você precisaria cortar. Eu dei um Enter para confirmar. Então aqui você precisaria cortar as tuas sobras, ó. Ok? E a mesma coisa com a margem da foto. Se eu quero margem, eu posso reduzir aqui. A margem sim eu posso reduzir, né? Como a margem está sobre a fotografia, você ainda pode reduzir um pouquinho mais a foto, né? Digamos que tem um personagem aqui, uma pontinha de um braço, de um rosto, tal, ó. Então você pode deixar um pouquinho mais dentro aqui, ó. Aí está. Agora sim, na impressão ele vai sair certo, tá? Se você fosse imprimir, digamos, se você errou aqui, tá um pouquinho mais de margem, ele vai ficar branco aqui. Aí depois pode pegar com uma faca de corte, né, ou com uma tesoura e deixar ele perfeito, ok? As linhas guias são importantíssimas também para outro fim. Eu vou aqui, ó, vou criar uma camada nova e vou criar aqui um objeto, tá?
Vou pegar aqui um objeto. Vamos pegar aqui o seguinte objeto. Digamos que a gente quisesse colocar né, uma nota musical aqui, ó. Eu não entendo nada de música, então não sei dizer que nota que é essa. Tá? Um outro tom aqui que apareça. Vermelho mais escuro. Ó, mais ou menos assim, tá? Só que eu quero, digamos que esse objeto fique exatamente no centro, mas no centro mesmo da imagem, tá? É muito fácil você achar o centro da imagem. Você pega uma imagem de fundo que cubra toda a área que você deseja, dá um Ctrl T, tá? Aqui apareceu o eixo central, então você vai puxar uma linha guia exatamente sobre o eixo central, ó, que ele tem aquele ponto, tipo um ímã, ó. Quando eu passo sobre ele, ele aproxima automaticamente. Dou um Enter, pego a tua nota musical, ou teu objeto, ou teu texto, dá um Ctrl T também, e você só vai puxar ele, o centro, automaticamente ali, ó. Aí. Agora ele está exatamente centralizado com o objeto. É assim que você acha então o ponto central, né? Se baseando pelo eixo de uma imagem, certo? Então essas aqui são as linhas guias e o ponto zero, tá? Muito utilizado quando você deseja ter precisão, certo? Agora na próxima aula vamos ver como se utilizam as grades e vamos ver as preferências de você poder mudar, por exemplo, as cores dessas guias, a forma que eu quero milímetros ao invés de centímetros e outras propriedades do Photoshop, ok? Grande abraço, até a próxima aula.